A única maneira de ser lembrado eternamente é viver como se fosse eterno. Caramba, hein? Deixa eu dar uma acelerada nesse aqui, que senão... Eu sou o Rafael, psicólogo, e tudo tem um fim, menos o Orochimaru. Curta o vídeo, se inscreva rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. Um estudo da pesadora Golda Gejikite mostra que à medida que vamos envelhecendo, o nosso medo da morte vai diminuindo. Você pode pensar que seria o oposto. Podemos ter a tendência a acreditar que quanto mais velha é uma pessoa, mais perto ela estaria da morte, e com isso o medo dela da morte aumentaria. Mas, curiosamente, a idade avançada está associada a uma maior aceitação da morte. Orochimaru tem uma certa relação de distância da morte. Ele evita ela a todo custo e ele consegue. Então, à medida que vamos envelhecendo, vamos aceitando a nossa própria realidade, aceitando que não podemos fazer algumas coisas e que tudo existe um fim. Mas o Orochimaru não pensa dessa forma. Hoje vamos falar de um personagem que tem um medo profundo da morte. O Orochimaru é o primeiro vilão de Naruto, primeiro mostrado a gente. E ele sempre foi muito misterioso, né? Então, quando eu assisti Naruto, eu era criança e eu tinha medo de ver o Orochimaru. O Orochimaru também sempre foi um personagem difícil de entender, muito enigmático. Ele é um dos melhores vilões de Naruto e a sua influência na história é absurda. Alguns pontos diferem ele dos outros personagens, como o seu não apego a ninguém, ou a quase ninguém. O Orochimaru também, assim como o Itachi, é mais quieto, reservado, gosta de ficar no próprio mundo. E isso também leva ele ao isolamento. É como se de fato ele estivesse sozinho no mundo, porque ninguém entendia ele direito. Apesar de sempre ter discípulos e pessoas ao redor dele, ele sempre foi bem solitário em seus planos e objetivos. E esse comportamento dele de se isolar era visto desde que ele era criança. De alguma forma ele criou uma espécie de aversão à morte. Ele não quer viver eternamente por uma questão necessariamente maligna. O Orochimaru gosta muito de conhecimento, ele sempre... Se você não quer aumentar suas vendas e o seu lucro no Mercado Livre, pode pular esse vídeo. Agora, Se você quer crescer sente que precisa viver muito tempo para aprender tudo aquilo que ele quer. Bom, mas não é só isso. O Orochimaru tem um profundo senso de focar muito em si mesmo e ele esquece os que estão ao redor dele. Uma baixa empatia. É muito discutido o que levou o Orochimaru a ser assim. Podemos colocar alguns pontos nisso, como o fato de ele ter perdido os pais muito cedo. Esse fato fez ele questionar o Hiruzen sobre o sentido da vida. Ele foca em si mesmo e ele esquece os que estão ao redor dele. Uma baixa empatia. É muito discutido o que levou o Orochimaru a ser assim. Podemos colocar alguns pontos nisso, como o fato de ele ter perdido os pais muito cedo. Esse fato fez ele questionar o Hiruzen sobre o sentido da vida. É nesse momento que ele começa a entender o significado da serpente, o símbolo da imortalidade que ela possui. Então a simbologia da imortalidade e a busca de um sentido pra vida pairavam na cabeça dele. Então, de fato, talvez essas perdas, não só dos seus pais, impactaram ele bastante. Cerca de 5% dos jovens perdem os pais antes de atingirem a idade adulta. A perda parental precoce está associada a resultados negativos, como ansiedade, depressão, reações prolongadas de luto, efeitos negativos no senso de identidade, aumento do risco de suicídio, abuso de substâncias e problemas alimentares. Perder os pais ou cuidadores primários pode ser uma das maiores dores que uma criança pode sentir. E parece que isso moldou o senso de identidade do Orochimaru. Desde pequeno também, o Orochimaru sempre demonstrou alguns comportamentos mais sádicos, como se ele de fato tivesse alguns déficits de empatia. Outro ponto que parece ter influenciado ele bastante foi presenciar a morte do Naoki e, consequentemente, o sofrimento da Tsunade perante a perda dele. Então, assim como aconteceu com o Itachi, o ambiente de guerras parece ter influenciado ele bastante também. E aí, talvez tudo isso somado tenha dado a ele esse sentimento de querer ser imortal. Esse desejo dele se torna quase uma espécie de obsessão. Ele simplesmente não quer aceitar a própria mortalidade. Pra ele, ele precisa ver muito, porque os objetivos dele são tão complexos que uma vida simples, normal, não seria o suficiente. Outro ponto também é que o Orochimaru é uma criança acima da média, em nível de inteligência. E muitas crianças inteligentes são perfeccionistas. Por serem capazes de sair bem, passam a acreditar que devem executar todas as tarefas com perfeição. Eles podem ficar perturbados com pequenos erros, concentrando sempre no que está errado e não no que está certo. E o Orochimaru sempre teve um grande déficit de ter relações com seus colegas. Era como se ele não se encaixasse em pessoas da mesma idade. Algumas crianças exibem diferentes comportamentos comparados aos seus pares. Algumas não se adaptam, estão altamente focadas em interesses incomuns, parecem mais distraídas ou desatentas do que outras da mesma idade, como acontece com o Orochimaru. Essas características podem ser traços de superdotação ou podem ser sinais de um problema emocional. Em alguns casos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ou o transtorno do espectro autista. E de fato, o Orochimaru, em um cenário hipotético, ele poderia ser sim uma criança com superdotação. Definitivamente, ele não é igual às outras pessoas. Então, somando sua enorme inteligência, sua personalidade extremamente voltada à curiosidade e a época na qual ele vivia, cheia de guerras, perdas, tudo isso fez ele alimentar mais ainda seus objetivos, diferentes objetivos dos demais, que eram bem únicos. Podemos dizer que o rumo da vida do Orochimaru se torna mais específico ainda quando ele entra pra Anbo. Lá ele conhece dois de seus discípulos que foram importantes pra ele, tanto a Anko quanto o Kabuto. É visível como ele mostra um certo apego pelo Kabuto. É como se ele visse um pouco de si mesmo nele. E os dois são bem parecidos, os dois são curiosos, têm essa necessidade de pertencerem a algo maior. Os dois são bem ligados e o Orochimaru percebe isso. Essa é uma característica que o Orochimaru usa muito no anime, de atrair pessoas. Mas isso eu falo daqui a pouco. O Orochimaru também é bastante pragmático. Provavelmente você lembra da cena clássica, onde está ele, o Jiraiya e a Tsunade, e eles encontram, né, o grupo do Nagato e a Hiko. Quando ele encontra aquelas crianças em situações de guerra, a primeira solução que ele encontra não é dar proteção àquelas crianças, é matá-las. Porque, segundo ele, elas iriam sofrer mais se continuassem vivendo. Então ele tem essa visão mais cínica da vida. Ele se preocupa com as pessoas fortes, com aqueles que vão trazer algum benefício pra ele. Ele pensa muito em si mesmo, só em si mesmo. Quando ele vê o Naruto ali no começo do anime, ele tem um desdém pelo Naruto. O Naruto é fraco, por isso que ele vai criar uma admiração por ele. Mas esse medo da morte é o ponto principal. O Orochimaru pergunta ao Hiruzen se ele verá os seus pais novamente. E o Hokage
da Folha não sabe a resposta daquela pergunta. E acontece que a forma que pensamos sobre a morte pode afetar como agimos e pensamos na vida diária. Por exemplo, um estudo descobriu que o medo da morte poderia amplificar nosso desejo de vingança e violência política. Os participantes palestinos, israelitas e sul-coreanos foram levados a pensar sobre a dor ou a morte pessoal. Em seguida, foram questionados sobre as suas opiniões sobre conflitos políticos específicos que deveriam ser resolvidos. Aqueles que foram lembrados da morte eram mais propensos a apoiar a ação militar do que aqueles que só pensavam na dor e não na morte. E Orochimaru também poderia ter tido uma espécie de luto mais complicado. Temer a morte também pode fazer com que tememos mais o luto. Temer a morte pode se tornar mais difícil que processamos o luto. Um estudo recente descobriu que aqueles que tinham medo da morte tinham maior probabilidade de apresentar sintomas prolongados de luto depois de perder um ente querido, em comparação com aqueles que aceitaram a morte. E Orochimaru queria ter uma espécie de controle sobre ela, controle sobre a morte. E cá entre nós, no ambiente de Naruto é possível de alguma forma. O Hidan era imortal. Então assim, por mais que ele era obsessivo com isso, tinha uma lógica no que ele queria. Então não podemos dizer que o Orochimaru estava vivendo uma negação, visto que existia uma possibilidade dele atingir o que ele queria. E é curioso como quase tudo por Orochimaru vira uma espécie de obsessão. É só lembrarmos do grande objetivo dele de possuir o corpo do Sasuke. E aí entra o ponto dele da manipulação. Porque claramente ele entende o ser humano, ele entende as pessoas. Por isso ele consegue atrair seguidores. E é uma forma de manipulação negativa porque ele não tá nem aí pros seus seguidores. Ele não está nem aí pro Sasuke ou pra qualquer outra pessoa. Todo mundo serve de alguma forma se aquela pessoa for útil para ele. E é por isso que ele tá meio que imune ao sofrimento de quando ele perde alguém próximo. Ele não liga. Aquela pessoa era apenas uma ferramenta. Quando ele entra pra Akatsuki, ele não tem um objetivo por trás nobre como teria o Nagato, mas sim de obter mais conhecimento para atingir seus objetivos. E tudo isso é alimentado por ele mesmo, pela própria autoimportância que ele dava a si mesmo. E aí soma-se isso a essa busca por conhecimento, criamos um vilão extremamente impiedoso. O sentido da vida do Orochimaru é justamente a busca por conhecimento. É para isso que ele vive. Ele precisa encontrar algo para alimentar sua curiosidade. E estudos apontam os muitos benefícios da curiosidade. Dentre eles, a melhoria da memória, a criatividade e os preciosos estados de fluxo. Outro estudo mostrou que a curiosidade está associada a uma maior satisfação com a vida. E ao contrário do ditado que a curiosidade matou o gato, também tem sido associado a um bom envelhecimento. Estudos recentes mostram que a curiosidade pode ser um fator de proteção contra a ansiedade e a depressão, bem como intervenções criativas podem melhorar a curiosidade, trazendo aos indivíduos uma série de benefícios. Talvez explica o tanto que o Orochimaru encontrou na curiosidade a melhor maneira de lidar com a vida e com suas dores que ele teve no passado. O psicólogo George Lovenstein vê a curiosidade como algo que surge quando a atenção se concentra em uma lacuna no conhecimento de alguém. Tais lacunas de informação produzem um sentimento de privação. Então o curioso seria motivado a obter informações que faltam para reduzir ou eliminar esse sentimento de privação. Só que essa busca pelo conhecimento, pela curiosidade, pode ser nunca satisfeita. Isso poderia revelar o tanto que o Orochimaru não se contenta com nada. Ele sempre está buscando algo a mais. Existe uma ligação entre curiosidade, ou busca por novidades, e o sistema de recompensa. A necessidade de novidades é algo inato do ser humano. Todos nós temos. Só que algumas pessoas são mais vulneráveis a isso, a esse excesso de novidades. Algumas pessoas, como é o caso do Orochimaru, se entediam de forma mais rápida. Isso pode impulsionar alguém a buscar mais, e às vezes não se contentar com o que já tem. O tédio para algumas pessoas pode ser algo quase que insuportável, como parece ser por Orochimaru. Em um experimento, as pessoas escolheram darem a si mesmas choques elétricos, em vez de apenas ficarem sentadas em uma sala sem mais nada para fazer. Ou seja, para muitas pessoas, algo acontecendo, mesmo que seja ruim, é melhor do que nada acontecendo. Outro estudo mostrou que algumas pessoas se entediam vendo imagens positivas. E com isso, algumas pessoas buscam imagens negativas para aliviar o tédio. Não tem nada necessariamente errado nisso. É mais uma questão de como cada pessoa é diferente, de como cada um funciona. O tédio para Orochimaru é ambíguo, porque esse mesmo tédio fez ele buscar conhecimento e se tornar muito forte. Ou seja, o mesmo tédio que poderia fazer ele nunca se contentar com nada, deu a ele a motivação para alcançar mais e a se tornar mais forte. Bom, por várias vezes ele morreu, mas não morreu. Na última ressurreição dele, já em Boruto, vemos ele diferente, com atitudes mais pró-sociais. Parece que ele meio que perdeu esse senso de busca por novidade até então. O fato de ter vivido muito tempo, com certeza, influenciou ele nisso. A jornada do Orochimaru é essa, de dor, sofrimento, mas principalmente de não aceitação. Todos nós humanos temos algum tipo de medo da morte, de envelhecer, de perdermos nossa família, de não sermos lembrados. E olha que tudo isso vai acontecer um dia. O Orochimaru talvez percebeu que não conseguiria fazer tudo o que ele queria, mesmo com a vida longa que ele teve. Imagina, gente, o medo da morte pode ajudar a aproveitar mais, a valorizar mais pequenas coisas, e acima de tudo, ele não pode te paralisar ou fazer você criar uma auto-enganação. Pois, como dizia Mark Twain, o medo da morte decorre do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. Curta, se inscreva e compartilhe. Bem, É apenas o começo. que top, hein? O homem, olha, o medo da morte decorre do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer Preparado para morrer a qualquer momento. a qualquer momento. Tudo que tem forma vai se deteriorar um dia, até os homens. É, fez uns 3 anos aqui, porque faz uns 3 anos que eu vi o vídeo do L aqui. Ah, o L do Death Note. Death Note. Eu fiz uma música do Kira do Death Note uma vez. Nossa, faz anos. Quase uns 10 anos. Eu tinha uns 15 anos, 16 na época. Ô, massa demais esse vídeo aqui, velho.